let it bang, bang. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é aqui na cidade de Araraquara. Estamos aqui praticamente a 43 quilômetros do obelisco, que é um marco central no estado de São Paulo. Esse obelisco, na verdade, ele pontua exatamente o centro do estado. Então, Araraquara é uma cidade bem central aqui no estado de São Paulo. É uma cidade relativamente grande, né? É bem populosa. Está aí, acredito que é a 37ª, alguma coisa assim, cidade mais populosa do estado. Tem atualmente cerca de 138 mil habitantes, 238 mil habitantes. Então é uma cidade grande. E também uma das cidades do interior aqui, é uma das cidades mais velhas, tem 205 anos. Fez 205 anos agora, no dia 22 de agosto. Vamos ver um pouco então como que é a cara dessa cidade aqui de Araraquara. O sol não está ajudando muito agora. Tá dando um pouco de reflexo, espero que não atrapalhe muito a vista aí para vocês. Nós estamos caminhando aí em direção, caminhando não, né? Estamos de carro hoje. Nós estamos indo em direção ao centro. Iniciamos o vídeo a partir da Unesp. Aliás, um ponto interessante aí, acho que muitas pessoas conhecem a cidade por conta das faculdades, né? É uma cidade universitária. Araraquara, além do campus da Unesp aqui, que tem bastante curso na área de Ciências Humanas, tem também o IF, né, que é um Instituto Federal, tem FATEC, tem as faculdades privadas, a maior acredito que seja a Uniara, e tem também um campus da Unip, bom, acredito que sejam essas as principais. Então tem bastante estudante aqui também. Se você é estudante e morou aqui em Araraquara ou mora, deixa um comentário aí. Paralelepípedo, isso aqui é bem tradicional também. Que bom que foi mantido, né? É interessante. Ah, mas não é funcional, mas é uma parte da história da cidade também, né? Só atrapalha um pouquinho a gravação, mas vale a pena. O pessoal sempre pergunta de emprego e tudo mais aqui. No interior de São Paulo até que é bem tranquilo essa parte de desemprego. Tem bastante opção. Segurança também, a cidade limpa, né? A gente passou em Jaú esses dias também, é uma cidade bem limpa, uma cidade segura. Apesar que a gente vai passar mais pela região central, né? Não vamos tanto na periferia. Rua Humaitá. Em Jaú também tem a Rua Humaitá. O pessoal gosta aqui da Guerra do Paraguai, né? Rua Humaitá, Rua do Riachuelo. Jaú também tem Rua Humaitá. E aqui em Araraquara eu não sei se tem de outras batalhas da Guerra do Paraguai também. Aqui Jaú tem dois distritos também, né? Um dos distritos é o de Bueno de Andrada, fica aqui próximo, né? Numa estrada indo para a cidade de Matão. E o que ficou bastante conhecido nesse distrito é a sua coxinha. Então sempre que fala de Araraquara,
fala-se também da coxinha de Bueno de Andrada ou a coxinha de Araraquara, porque atualmente já virou uma franquia, né? Então tem não sei se é uma loja, um local também da coxinha de Bueno de Andrada aqui na cidade mesmo de Araraquara. Passei lá, a gente passou lá recentemente e é diferente. Uma coxinha, é difícil pensar numa coxinha que seja, essa coxinha é muito diferente das outras. Coxinha é coxinha, mas é uma coxinha legal. Aqui uma praça também da cidade, lembra até um pouco Curitiba, né? Nós vamos virar à esquerda aqui para vocês conhecerem. Praça do Jardim é aqui, ó. Vai ficar ruim de olhar. Bem arborizada. Esse projeto de arborização aqui, pelo que eu vi, ele foi intensificado a partir da década de 1930. A história de Araraquara necessariamente está vinculada à história do café. Eu já vou contar um pouquinho disso para vocês daqui a pouco. A gente colocou aqui Aqui tem a igreja São Bento, essa igreja aqui. Deu uma travada aqui, peraí. Aqui já estamos no centro da cidade. Algumas bandeiras do Brasil, o pessoal já está se antecipando para a Copa aí, né, de novembro. Espero que seja isso. Aqui uma casa. Aqui tá a escola Objetivo. É bem legal mesmo, parte de arborização aqui. E não foi planejado, porque tem ruas que tem mais árvores ainda, né? Aqui eu infelizmente não sei o que é isso, mas é bem legal. Eu fico imaginando aqui, hoje, dia 2 de setembro de 2022. Eu fico imaginando esse vídeo sendo visto, sei lá, em 2050. Já pensou? As pessoas aqui, olha como que Araraquara era, como que era diferente. O carro e o ônibus ainda soltavam fumaça, agora é tudo elétrico, né? Quem sabe a gente faz uma previsão aí. Olha o jeito que era o semáforo. Falando do que eu disse sobre o café, Araraquara, o povoado ali, ele começou bem no início do século XIX, né? E como eu falei, tem 205 anos, acredito que seja de 1817. Aqui nós vamos à esquerda. De 1817. E nessa época ainda era período antes da independência, né? Independência de 1822, e a cidade foi fundada num período anterior à independência. E não se falava muito em café ainda no Brasil nessa época, né? Enquanto um produto de exportação, assim, produzido em larga escala. Então a cidade ela não tem relação. Aqui vamos virar à esquerda, que não está podendo virar. Lá pode virar à direita aqui. A placa é para a Avenida de Cima, desculpa. Vamos passar em outro ponto aqui, já conto para vocês, senão a gente vai ficar perdido aqui também. Aqui tem 1 minuto no semáforo. E tem um marco aqui à esquerda, que é a estação. Eu marquei a estação para vocês. Esse é um símbolo interessante relacionado ao café. A linha chegou aqui, a malha ferroviária, né? Chegou na cidade em 1885. Então essa já era uma época próspera do café, mas como eu vinha falando, a cidade ela não surge em razão do café. Ela surge no período anterior, então foi uma fase ali ainda de derrubar o que se tinha de vegetação aqui, de extermínio da população indígena, que a população que vivia nessa região
eram os indígenas guaianás. E aí, dentro de um processo comum, né, de expansão para o sertão do estado, que era a área desconhecida, vai se derrubando, matando indígena, edificando novas construções, mas a base da economia no início ainda era a cana-de-açúcar e a pecuária. Então, o período aí de decadência já do açúcar, e aí somente na década de 50, 1850, é que vai se fortalecendo gradativamente o café aqui em Araraquara. E aí o café traz uma série de, digamos que, benefícios econômicos aqui, ó, que eu falei para vocês, a estação. Vamos reto. O café traz uma série de benefícios econômicos. Aqui é o Museu Ferroviário, gente. Então, o que era uma estação se tornou um museu ferroviário. Para quem quiser visitar. E desde então a Araraquara foi crescendo, se expandindo, e nessa região, ao lado de, junto a Ribeirão Preto, né, uma das referências aqui. Tem Ribeirão Preto mais ao norte e Jaú ao sul, são as áreas de Piracicaba e tudo mais. Que Araraquara chegou a ser distrito de Piracicaba, né, no início. O nome é controverso, né? Eu li, tem pelo menos 3 versões relacionadas ao nome Araraquara. Não há uma unanimidade aí. E o que é isso aqui? Acho que dá pra esperar. Parece um mercadão, né? Não, é um depósito. Vamos virar à direita aqui. Não vai dar tempo. Agora vai. Bom, espero que vocês estejam gostando aí. Matar a saudade da cidade. Se a gente for reto, nós vamos para Matriz novamente, rodoviária. É bem tranquilo de dirigir aqui. Se vocês estiverem na dúvida, fiquem tranquilos. Agora são 3h45 da tarde, o sol é bem quente, a cidade aqui. A cidade também é sede de um importante clube de futebol aqui, bem tradicional no interior. Atualmente disputa a Série A1 no Campeonato Paulista, né, que é a primeira divisão aqui, que é a Ferroviária. Tem uma das arenas do interior aí, não sei se há a melhor, mas com certeza uma das melhores e mais estruturadas, que é a Fonte Luminosa. É um estádio aí, não sei a capacidade exata, mas é um estádio bem estruturado. Bom, já estamos aí chegando a 14 minutos de vídeo. Vou mandar mais um pouquinho, mostrar algumas coisas para vocês e eu já paro também. Uma coisa curiosa que eu vi é que o Sartre já esteve aqui, o Jean-Paul Sartre, francês, filósofo que foi casado, é o pai do existencialismo, né? Que foi casado com a Simone de Beauvoir. Esteve aqui em Araraquara, acredito que no ano de 1960, em um evento de uma universidade que atualmente é da Faculdade de Filosofia, né? Que atualmente é a Unesp. A Unesp de Araraquara.
mais um pouquinho do centro. Não é exatamente o centro comercial, mas estamos na área aí. Aqui é o Frango na Brasa. Pela placa parece que a Uniara tá próxima aqui, mas eu não tenho certeza. Se for, ela fica numa área central, diferente da Unesp, que é mais distante. Aqui nós vamos virar à direita. Tem a Uninter também, que é Centro Universitário Internacional, SEAD. Bastante universidade aqui. Olha essa rua, que legal. Essa rua... Pessoal, acabou a bateria, desculpa, estamos voltando aí. Bom, de qualquer forma, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tô encerrando por aqui o vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.